é realizado para glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós vamos, meus queridos, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 20. A palavra de Deus tem algo especial para a nossa vida nessa noite. Você que veio receber algo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Versículo 20 ao 26. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Vamos ler o trecho sagrado, a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 ao 26. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. 22. Antes, os membros do corpo, que permanecem ser os mais fracos, são necessários. 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. 24. Porque os que em nós são honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 26. De maneira que de um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Nesta noite, meus amados e queridos irmãos, nós queremos ministrar sobre um tema interessante, como Igreja de Deus, povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós queremos ministrar a palavra de Deus sobre um tema interessante, não é? Quantos gostam aqui do que é bom? Diga amém. Diga: eu gosto do melhor. Aleluia. Todos nós gostamos do melhor. Uma melhor roupa, não é? Um melhor carro, uma melhor comida, uma melhor hora de descanso, não é? Uma melhor família, uma melhor casa, um melhor marido, uma melhor esposa. Quem não gosta do que é bom, né, irmãos? Todos nós gostamos do que é bom. Diga-se nessa noite: o Senhor tem o melhor para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E nesta ocasião, nós vamos estudar a palavra de Deus no seguinte tema: uma igreja melhor começa comigo. Amém? Repita estas palavras, diga: uma igreja melhor começa comigo. Aleluia. Pastor Gerson, uma igreja melhor começa com você. E aqui o texto sagrado, quando diz a palavra de Deus que
nós vemos aí o ditado popular, né, irmãos? Que alguém já disse que se você quer um bom governo, seja um bom cidadão. Ou seja, se queremos uma igreja melhor, o lugar para começar é com nós mesmos. Aleluia. Como assim, pastor? Dando o nosso melhor para a igreja do Senhor, fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta passagem, a palavra de Deus nos fala que Jesus morreu para a igreja. O próprio Jesus, irmãos, ele deu a sua vida pela igreja. É verdade ou não é? Ele bem poderia chamar os anjos do céu, naquela hora que ele estava ali no Getsemane, e os soldados vieram ao seu encontro para o prender. Ele poderia muito bem pedir ao Pai anjos para livrá-lo daquela hora, mas ele se sacrificou pela própria igreja que somos nós, a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E ele, para tornar o melhor possível para nós, ele morreu. E esta noite nós queremos olhar para algumas coisas que vão servir para fazer a igreja o melhor de Deus para a nossa vida. Ou seja, a igreja como o melhor que ela pode ser para o reino de Deus. E em primeiro lugar, se você quer a igreja cada vez mais melhor, ou se você quer que a igreja seja melhor, perceba que você é importante, nós somos importantes para isto acontecer. É verdade ou não é? Nós somos importantes para que a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, ela se torne cada vez melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já viu muitas pessoas, como nós acabamos de falar, eles querem o melhor de Deus, eles querem as bênçãos do Senhor, eles querem as coisas maravilhosas para si, não é? As coisas materiais. E não se faz diferente nós encontrarmos pessoas ou cristãos por aí afora que ele quer ver o melhor de Deus acontecer na sua igreja. E isto não depende 100% exclusivamente de Deus, depende do nosso andar, do nosso contribuir, do nosso esforço para que isto aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você deve perceber que você é importante, não importa o que você pode fazer, o Senhor está dependendo de você para fazer a sua parte. Ou seja, o Senhor depende de nós naquilo que Ele nos confiou para fazer, para que Ele possa fazer a sua parte juntamente conosco. Aleluia. E agora nós vemos aqui a palavra de Deus falando em Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e o 16. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Efésios, capítulo de número Efésios, capítulo 4, versículo 15. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. O versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. O versículo 15 falou, antes seguindo a verdade em amor. Aí o texto fala, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então a ordem do Senhor sobre este versículo, sobre esta palavra,
a direção que Paulo ele traz para os cristãos em Éfeso, ele fala: vocês precisam crescer, aleluia, crescer em tudo aquilo, vocês precisam crescer em tudo aquilo que o Senhor, ele tem concebido para cada um de vocês. Crescer na fé, crescer no amor, crescer na caridade, crescer no relacionamento, crescer na constância, crescer na dedicação, crescer no desenvolvimento, crescer, aleluia, espiritualmente, crescer na oração, crescer no jejum, crescer na meditação da palavra, crescer nos dons espirituais, crescer, aleluia, nas maravilhas do Senhor para a sua vida, crescer no lado financeiro. O crescimento, ele precisa acompanhar a tua vida para que você seja uma igreja melhor, para que você seja um cristão melhor, para que nós sejamos algo de melhor para o Senhor. Então, se queremos ser uma igreja melhor, precisamos começar com nós mesmos. Amém? Começar com nós mesmos. Diga assim: eu sou uma igreja melhor. Aleluia. Diga assim: eu faço o meu melhor. Aleluia. Eu serei o melhor cristão. Eu serei a melhor pessoa que tem contribuído, que tem ofertado, que tem lançado a mão no arado, não olhando para trás, porque eu serei a igreja melhor de Cristo aqui nesta terra. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia. Você é o melhor nas mãos do Senhor. Aí você fala: mas pastor, mas eu conheço pessoas que não faz o que eu faço. De repente eu não conheço cristãos por aí afora que não faz o que eu faço. Continua fazendo o teu melhor, porque o teu galardão está nos altos céus, preparado para a tua vida, para que você receba cada vez mais a bênção do Senhor para a tua vida. Você pode dizer amém por esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, cada um de nós tem uma parte nos trabalhos da igreja, assim como cada membro do corpo, quando nós lemos a palavra, tem uma função em relação ao corpo. Aleluia. O Senhor, ele precisa, irmãos, de você para ajudar a igreja a crescer e funcionar. Aleluia. O Senhor precisa de você, o Senhor precisa de nós para fazer a igreja crescer e avançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, em segundo lugar, se você quer a igreja, ou seja, se você quer ser a igreja melhor, deve fazer algo por ela. Aleluia. Diga assim: eu tenho feito algo pela igreja do Senhor. Aleluia. Que sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, o versículo 31, a palavra de Deus, ela nos fala: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Aleluia. Então Paulo, orientando aos cristãos de Éfeso, ele falou que a amargura, a ira, a cólera, a blasfêmia, a gritaria, a malícia, tudo isso servia de impedimento para que eles se tornassem uma igreja melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vinha as dificuldades e o povo estava atônito por não entender. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se alguém já falou de repente mal da sua igreja, Eu não sei se de repente alguém chegou no seu ouvido e já falou mal da sua igreja. Aí eu quero dar um conselho para você. Quando alguém chegar para você e falar mal da sua igreja, sabe o que é que você diz para ele? O que é que você tem feito pela minha igreja? Você tem ofertado? Você tem orado pela minha igreja? Você tem dizimado? Você tem dado o seu melhor? Você tem dado a sua dedicação?
Você tem dado algo para oferecer ao Senhor? Aí você vai escutar a pergunta daquela pessoa. E se ela disser bem assim: não, eu não tenho feito tudo isso, então você fique calado, porque você não pode falar estas palavras, porque você está enganando a você mesmo. Então, se você quer algo melhor, você precisa fazer algo melhor para que o melhor aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor oferta, a melhor dedicação, o melhor tempo, aleluia, a melhor dedicação naquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Para quê? Para que a igreja se torne cada vez melhor diante da presença do Senhor. Amém? É isso que acontece. Muitas pessoas, gostam de repente de falar mal até mesmo da sua própria igreja. Mas quando você ouvir estas palavras, você pergunta: o que é que você está fazendo pela igreja do Senhor? Você já foi alguma vez lá na igreja e já deu a sua oferta? Você já deu a sua contribuição? Você já, chamou lá o pastor, já disse: pastor, eu vou dar um presente para a igreja, eu vou dar algo para a igreja, eu vou dar uma oferta de gratidão, eu vou fazer isso para ajudar a obra do Senhor, aleluia, eu vou fazer aquilo para ajudar, eu vou fazer isso para ajudar. Mas quando é para falar, irmãos, como diz o ditado, que falar, todos falam, mas eu quero ver fazer algo melhor acontecer. É verdade ou não é, irmãos? Para fazer algo melhor acontecer, poucos se prontificam em fazer o melhor, mas falar todos gostam de falar. Então, se nós queremos ser a igreja melhor, nós estamos no caminho certo, porque nós estamos fazendo o melhor para Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Diga assim: eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor, o meu Deus. Você pode ajudar a igreja a edificar em vez de criticar, Você pode ajudar, nós podemos ajudar a igreja ao invés de criticar a igreja, o que ela está fazendo ou tentando fazer. Olha o que diz 1 Coríntios 10:10. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 10:10. Aleluia. Palavra de Deus falando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo traidor. Ou seja, a murmuração, irmãos, ela começa nos lábios daqueles que não têm a visão do crescimento, daqueles que não têm a visão do desenvolvimento, a visão do reino. Louvado seja o nome do Senhor sobre as suas vidas. Então, aqui a palavra de Deus nos fala que eu não sei porquê desta maneira, mas que não importa o que está sendo feito, alguns têm sempre do que reclamar, Nós não sabemos, parece que a atitude é muitas vezes esta, que os irmãos não estão reclamando, eles não estão felizes, e isso conduz a uma vida miserável. Ou seja, uma das melhores maneiras que pode ajudar a igreja é guardar sua vida diária contra fazer ou dizer qualquer coisa que possa envergonhar ou trazer opróbrio sobre ela. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que nós precisamos termos cuidado naquilo que nós vamos falar com relação à igreja do Senhor, o corpo de Cristo que somos nós. Precisamos soltarmos a palavra da bênção, a palavra, aleluia, profética da prosperidade, a palavra profética da provisão, a palavra profética, e também fazermos a nossa diferença dizendo: eu estou oferecendo o meu melhor, porque eu quero ser a igreja melhor, aleluia, o povo melhor, que adora ao meu Deus em espírito e em verdade. Então eu darei o meu melhor para o Senhor, aleluia. E dar o melhor para Deus, irmãos, não se trata apenas também da condição financeira,
Muitos pensam que dar o melhor para Deus é apenas com o seu dízimo, com a sua oferta, né? Devolver a parte do Senhor. Mas você pode dar o seu melhor para o Senhor, sabe como? Dando o seu tempo um pouco para Deus. É verdade ou não é? Participando das atividades da casa de Deus, ou seja, fazendo orações, intercedendo pela igreja e sabendo que a igreja precisa de ser abençoada através da declaração de fé que você tem feito para a igreja do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia, aleluia. O cristão é abençoado materialmente e espiritualmente. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, e em Efésios capítulo 1, versículo número 13. Não há limites para as bênçãos de Deus que Ele derrama sobre o Filho fiel, exato para os limites autoimposto que estabelecemos. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Aleluia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui o autor, né, da nossa redenção é a cabeça da igreja, e ele diz que ele é bendito porque ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem tem nos abençoado é o Senhor. Amém? Diga assim: o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me honrado, então eu farei o meu melhor para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Que palavra abençoada, que você possa refletir sobre esta palavra. Agora a palavra de Deus nos diz, irmãos, que mais uma vez nos dando esta garantia, ela nos fala em quarto lugar e em último lugar: quando você traz um amigo para os cultos, você está ajudando o amigo a entender que tem proporcionado muitas bênçãos para os que estão em Cristo Jesus. Então não há limites para as bênçãos de Deus que Ele derrame sobre o Filho fiel. Então você pode fazer o quê? Falar de Jesus para o seu amigo e também trazer este amigo para estar sendo participante das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode dizer bem assim: uma igreja melhor começa comigo. Aleluia. Eu preciso fazer o meu melhor para o Senhor. Pergunte-se para você mesmo: eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Aleluia. Diga assim: eu farei sempre o melhor para o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora, meus amados irmãos, para ainda, infiltrar-se nesta palavra, como a palavra de Deus que fala para nós algumas marcas de uma igreja que dar o seu melhor, ou seja, a igreja melhor começa comigo mesmo. Eu preciso ser a igreja melhor, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso dar o meu melhor tempo, dar a minha melhor parte, eu preciso, fazer a diferença, porque eu sou a igreja melhor de Cristo aqui nesta terra. Amém? Diga assim: eu sou a igreja melhor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, nós vemos aqui que 5 marcas de uma igreja que ela faz a diferença, ou a igreja que tem feito o melhor para o Senhor. Nós vemos aqui no texto sagrado, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Vamos ler aqui a palavra de Deus para chegarmos ao final. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Diz aqui: pelo que exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, e regozijai-vos, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós e que presidem sobre vós o Senhor e vos admoesta, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejai paciente para com todos. Vede que ninguém, versículo 15, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito. E o versículo 20, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. O versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. E o versículo 23, para falar conosco, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente reservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 24, ele nos fala: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Diga: o Senhor é fiel, porque Ele tem me chamado e Ele vai fazer o milagre acontecer na minha vida, na minha casa e na minha família. Então nós vemos aqui, irmãos, para chegarmos ao final, algumas qualidades, ou 5 delas, as 5 marcas de uma igreja que ela é saudável, que é próspera e de que é a igreja melhor que somos nós. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo, quando ela está diante da sua vida espiritual saudável, ela tem uma preocupação com as pessoas. Aleluia. Olha o que diz aqui o versículo 11 do texto que nós acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 11, ela diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros, como também fazeis. O que é, irmãos, edificar um ao outro? Edificar um ao outro é dizer bem assim: nós precisamos nos ajudarmos em oração, nós precisamos estarmos juntos em união, nós precisamos fazer a diferença. Como diz que uma igreja que ela tem a marca saudável de Cristo, ela tem a preocupação com as pessoas, né? E aqui Paulo mostrou 2 maneiras muito específicas que uma igreja saudável deve manifestar a sua preocupação para com as pessoas. A igreja saudável, ela consola os quebrantados de coração. Você dá aquela palavra de consolo para aquele irmão, né? De repente ele está precisando de uma palavra. Aleluia. Quem aqui já mandou uma mensagem para o seu amigo, para o seu irmão, né? No WhatsApp, né? Dizem bem assim: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, o Senhor vai te dar vitória, né? Quem aqui já mandou uma mensagem para, né, o seu pastor, né? Ou a sua pastora? De vez em quando eu mando uma mensagem para o meu pastor, né? O meu superintendente, que está lá em Goiânia. E de repente eu falo: pastor, eu te amo. Nós te amamos no Senhor. Deus abençoe a tua vida. De vez em quando nós estamos aí trocando algumas mensagens pelo WhatsApp. Aleluia. Sabe o que é isto, irmão? É o significado de Paulo quando ele admoesta a igreja de Éfeso para consolar uns aos outros, para regozijar-se uns contra os outros. Por quê? Somos o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros, cada membro tem a sua função, mas nós precisamos olharmos de quê? De que precisamos estarmos auxiliando uns aos outros, ajudando mutuamente
uns aos outros e orando uns pelos outros para sermos a igreja melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vemos aqui que a segunda marca de uma igreja saudável, ela está lá inserida em Neemias, ou seja, Hebreus capítulo 10, versículo 24, quando diz: edificai-vos uns aos outros. No versículo 11 que nós lemos, literalmente edificar significa construir. E lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 24, vamos ler, Hebreus capítulo 10, versículo 24, vamos ler aqui a palavra de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus para nós. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que é estimular, irmãos? É dar uma palavra de ânimo, amém? É chegar lá na casa da nossa irmã Zilá, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus filhos, aleluia. Vamos tomar aquele café abençoado, né, irmão? Estimular um ao outro, para quê? Para que a Bíblia se cumpra em nossas vidas, dizendo: considerai, né, uns aos outros, consideremos uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às boas obras. Diga assim: eu sou a igreja melhor, aleluia. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus, para chegarmos ao final, ela nos fala sobre outra marca, né? Em primeiro lugar, nós vemos que uma igreja saudável, ela é uma igreja que se preocupa com as pessoas. Em segundo lugar, é uma igreja que confia na sua liderança, amém? É uma igreja que confia na sua liderança. Está lá no versículo 12, 13 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e o 13. Vamos ler a palavra de Deus para chegarmos ao final, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e o 13. Olha o que diz a palavra de Deus: preceitos diversos, votos e saudações, e rogamo-nos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Ou seja, aqui os cristãos de Tessalônica estavam sendo orientados para que: rogo-vos, irmãos, que reconheçais o trabalho entre vós. Ou seja, reconheça o trabalho do seu companheiro, amém? Reconheça o trabalho do diácono, reconheça o trabalho do pastor da igreja, reconheça o trabalho da pastora da igreja. É verdade, irmãos, reconhecer o trabalho, não somente olhar, né, as dificuldades ou aquilo que está faltando, mas reconheça, valorize aquele que Deus o constituiu. Então, uma igreja saudável, irmãos, ela tem a confiança em sua liderança, ela confia naquele que Deus tem chamado para estar diante do rebanho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E mais provável que os líderes da igreja tinham repreendido alguns membros por causa de erro e da má conduta. A resposta daqueles repreendidos parece ter sido o da rebelião. Desrespeito e duras críticas resultados em conflitos e divisão na igreja. E Paulo exorta a igreja a demonstrar a sua confiança na liderança de duas maneiras: amá-los e estimá-los. Uma igreja saudável tem um nível de confiança na liderança baseado na palavra do Senhor. Aleluia. Então você pode dizer nesta noite que o Senhor abençoe a nossa liderança, que o Senhor abençoe a liderança da Igreja Quadrangular Nacional, a liderança da Igreja Quadrangular
estadual, a liderança da igreja do Evangelho Quadrangular local aqui na nossa cidade. Honre ao seu líder, aleluia. Honre aquele que Deus constituiu sobre a igreja do Senhor. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor, ela permaneça e você seja uma igreja cada vez melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, uma igreja saudável, ou seja, a igreja que era melhor, que faz a diferença de uma igreja melhor, e ela é saudável, ela tem um compromisso com a maturidade. Ou seja, no versículo 12, a palavra de Deus nos fala: admoestreis os despenseiros, ou seja, admoestrei os desordeiros. Esta é a mesma palavra usada no versículo 12, ou seja, admoestrar significa ensinar, discipular, aleluia, orientar. E a Bíblia nos declara: sujeitais, os fracos e sejais pacientes para com todos, orando uns pelos outros, para que sejamos uma igreja melhor e que faz a diferença. Amém? Em quarto lugar, a igreja que faz a diferença, que é uma igreja melhor, que dá o seu melhor, e ela é saudável, ela tem a coerência no seu ministério. Olha o que diz aqui, quando estas são as ordens permanentes para a igreja, elas nunca mudam o modo imperativo da grande glória sobre a igreja. Elas nunca mudam, e elas têm a seguinte meta: regozijai-vos sempre, em primeiro lugar. Em segundo, orai sem cessar. E em terceiro, em tudo dai graça. Está lá no versículo 16, e o versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 16 ao 18. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, versículo 16 ao 18, para encerrarmos: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, irmãos? Toda hora nós precisamos regozijarmos. No 17, orai sem cessar. E o 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Então, regozijar, orar e dar graças a Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para encerrar, a palavra de Deus falando sobre este texto sagrado, que uma igreja que faz a diferença, que dá o seu melhor, em quinto e último lugar, é a cooperação com o mestre e não extingar o espírito. Ou seja, nós fomos chamados, está lá no versículo 19 ao 22, nós fomos chamados para sermos guardiões da chama, não podendo permitir que nossos garvões se tornem frios. Nisto persistem o poder espiritual, a energia e a força. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, 3 recomendações para nós estarmos cooperando com o mestre e não extingar o Espírito. A número 1, não desprezeis as profecias. Está lá no versículo 20 do capítulo 5. Olha o que diz aqui, versículo 20. Não desprezeis as profecias, diz a palavra. Não desprezeis as profecias. Número 2, outro mandamento para estarmos cumprindo com esta meta de estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Ela diz para nós, a palavra de Deus: examinai tudo, retende o bem. E em terceiro, abstende-se da aparência do mal. Está lá no versículo 22. Então você pode se colocar de pé nesta noite e vamos dizer bem assim: a igreja melhor começa comigo. Diga assim: eu sou a igreja melhor. Aleluia. Eu sou a igreja melhor. Amém? Diga assim: eu faço o meu melhor. E a outra passagem: eu sou a igreja que está sendo saudável na presença do Rei, do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então, neste momento, nós vamos orar por você, Eu convido aqui a pastora Genilda, ela vai dispensarmos as bênçãos do Senhor através desta oração, e nós vamos declarar que nós somos
a igreja melhor do Senhor.